Tá só as bombas e a gente já começa falando sobre Alexandre Corrêa. A gente sabe que ele é uma pessoa que sempre que pode está envolvido em novas polêmicas e temos uma atualização envolvendo aquela situação, Daniel, que a gente sempre fala, né? Ontem trouxemos aqui uma informação sobre a venda de um imóvel da Ana Hickman de 40 milhões de reais, que a Ana Hickman está tendo dor de cabeça para vender. Tem recorte aqui no canal para vocês saberem. E no final da pauta eu perguntei, né? Será que esse dinheiro vai todo para Ana Hickman? Será que vai uma parte ali para o Alexandre Corrêa também? E aí surge hoje uma notícia que não tem a ver exatamente com isso, mas envolve um imóvel, não é isso? Envolve, na verdade, uma condenação. Alexandre Corrêa, ex-marido da Ana Hickman, ele foi condenado a pagar uma multa de 24 mil reais por má-fé processual. Essa quantia deve ser paga por ele, né? Por ele justamente ter apresentado um imóvel que nem é dele como garantia do pagamento de uma dívida, conforme informações aí do portal Léo Dias e do UOL. Essa dívida, gente, é sobre o processo do fundo de investimento Valicred, que cobra ali do Alexandre Corrêa e da Ana Hickman o valor de 2,4 milhões de reais de todo aquele problema de empréstimos que a gente tinha trazido aqui nos últimos meses, né? Que tinham sido feitos em nome da Ana Hickman e das empresas Ana Hickman. O problema é justamente que o Alexandre, ele ofereceu ali como penhora um imóvel em Itu, interior de São Paulo, mas que nem é dele. Nessa decisão aí tomada pela juíza Marcela Martiniano, ele é citado como, abre aspas, o executado, no caso Alexandre Corrêa, apresentou bem imóvel que sabia ser de propriedade de terceiros, o que evidentemente denota má fé em sua postura processual. Ele, junto da defesa dele, recorreu dessa multa alegando à justiça que tudo não passou de um equívoco e um erro de digitação, e que segundo ali o advogado que representa o Alexandre, né, houve um erro de digitação na matrícula do imóvel, que estava como 102.970 ao invés de 120.823, que é o imóvel que ele teria ali realmente a propriedade. E aí diz abre aspas, Alexandre Belo Corrêa pretende resolver a questão da melhor maneira possível, respeitando as regras processuais dentro daquilo que lhe garante a lei. O erro da parte foi totalmente excusável, um equívoco que somente foi notado após a publicação da decisão, declarou ali o advogado de defesa do ex da apresentadora Ana Hickman. E aí, gente, a gente vê que assim, eles até colocaram, né, é com enorme tristeza quando em processos judiciais nos deparamos com a ausência de decoro, da ética e da lealdade processual, disse ali o fundo, né, que está querendo o pagamento dessa dívida. Eu acho que é curioso, porque assim, então, pra mim, erro de digitação, mas é assim, é a minha opinião, eu até quero que o pessoal de casa comente aqui com a gente qual é a opinião de vocês. Na minha opinião, um erro de digitação é quando você troca um ou até dois caracteres ali. Agora, a gente está falando de 102.970, 120.823 são números completamente diferentes. E eu olho aqui no meu teclado, ó, o 9 ele é perto do 8, ok, mas o 7 ele é muito longe do 2, e o 3 também tem uma distância considerável do 0, né? Não é tão fácil assim você confundir. Isso é muito estranho, estranho. É no mínimo esquisito mesmo, né? Ele apresenta, claro, agora a defesa, um recurso que ainda não foi analisado pela justiça, mas realmente, né, é um erro de digitação assim muito crasso. Talvez, assim, pode até se dizer que confundiu, né, as matrículas dos imóveis, não por um erro de digitação, mas por um erro de atenção mesmo no momento de passar. Eu acho que até ficaria mais, né, comprável essa história, mas dizer que foi um erro de digitação, se trocasse o 120 pelo 102, aí até realmente fala, não, trocou um número ali de lado, né? Mas são muitos números e realmente fica muito esquisito essa história. Mas, às vezes o pessoal até, né, pode até levantar aí, né, sobre a situação que a gente já trouxe aqui várias vezes sobre o Alexandre, dele ter dito que ele estava falido, que ele estava sem dinheiro, pedindo vaquinha, e depois declarou 8 milhões para o TSE, né? Mais uma vez a gente lembra esse caso aqui, porque são dados públicos. É importante sempre reforçar isso. Exatamente, são dados públicos, e agora, mais uma vez, ele afirma ter, então, um imóvel, né?
Então, assim, aquela história lá da vaquinha de que tava realmente passando fome, que não tinha nada, que tava onde abandonado, que morar. não tinha onde morar nem nada, realmente fica um pouco difícil da gente entender o porquê que ele optou por usar essa narrativa naquela época, né? Obviamente que o espaço está aberto se ele quiser se manifestar, mas que a gente questiona aqui e sempre vai questionar é verdade, né? Mas tá aí, foi o recurso, então foi apresentado, né? O advogado fez isso aí, mas a justiça ainda não analisou esse recurso do Alexandre Corrêa, que ainda segue se envolvendo em mais polêmicas. Claro que, mesmo que não sejam polêmicas públicas, as polêmicas judiciais acabam chegando a público de alguma forma, Com né? certeza. E essa é mais uma, essa não é a primeira vez, né? A gente viu ali toda aquela questão das assinaturas, que saiu, inclusive tem recorte aqui no canal, uma decisão de que a justiça colocou ali, definiu quem que vai ser o responsável por analisar as assinaturas para saber se são assinaturas mesmo da Ana Hickman, se foram supostamente falsificadas, se foram de fato falsificadas, né? E aí teve também aquela suspensão da dívida em nome da Ana Hickman, passando a dívida para o nome do Alexandre Corrêa, porque teria aí, de acordo com os bancos, né, ficado provado de que a Ana Hickman não tinha essa ciência, né, do que estava acontecendo. Então, assim, aquilo, banco não perde nunca. O banco nunca vai abrir mão de nada. A gente sabe disso. O banco tira a casa das pessoas, deixa a pessoa na rua. O banco tira o dinheiro da pessoa, deixa a pessoa dura. O banco vai tirar até a tua roupa se deixar. Para o banco tá tomando essa decisão de tirar a dívida do nome da Ana e passar para o Alexandre, coisa tem. Não estou falando. Teve ali. Exatamente, não foi de graça, né? Não estou eu aqui falando que Alexandre Corrêa cometeu nenhum tipo de fraude. Não estou dizendo isso. Mas é Porém, estranho. é esquisitíssimo, né? Toda essa situação. E assim, parece que a situação dele vai se complicando mesmo, né? Sempre que tem uma nova atualização nesse caso. Mas nesse caso, juntamente ao fundo de investimento Valecred, é o que a gente tem no momento de informação, é de que houve sim, então, essa correção por parte da defesa dele, falando aí que foi um erro de digitação, que mais uma vez eu digo, né? Eu acho que tá mais para um erro de atenção na hora de pegar o número do que o erro de digitação. Isso porque eu não quero dizer aqui má fé. Eu não quero afirmar que foi má fé, né? Eu estou aqui seguindo o que o próprio advogado dele disse aí, que inclusive a dívida em questão, gente, é do valor aí de 2.400.000 reais, tá? O processo do fundo de investimento Valecred, então, que tá cobrando tanto do Alexandre quanto da Ana Hickman esse valor de 2.400.000 reais, e o Alexandre tinha apresentado uma residência que não era dele, né, como para o pagamento da dívida, um imóvel para isso, e que foi aí, de acordo com a justiça, provado que ele não é o dono, e depois foi corrigido esse número de matrícula. Vamos ver o que a justiça vai decidir, né, com base nesse recurso dele, porque ainda não foi analisado. Acho muito curioso isso, que logo após, né, a separação, a gente vê aquele show de coitadismo que provavelmente era uma preparação para tentar alguma coisa pública, um cargo público, como foi o que aconteceu, e ele acabou perdendo, diga-se de passagem. Todo aquele coitadismo nas redes sociais, e me cancelem, gente, eu realmente não me importo com isso. Aquele coitadismo nas redes sociais de, estou passando fome, não tenho onde morar, estou morando de favor na casa de amigos, em apartamento de amigos que me cederam aqui e tudo mais. E aí surge do nada uma casa de luxo em Itu, sabe? E do nada surgem 8 milhões na conta dele, porque ele declarou isso pra justiça. Reforçando que não é em conta, é 8 milhões em patrimônio total, patrimônio, né? É verdade. Isso. Mas que tinham valores em conta que Sim. eram extremamente consideráveis. E a gente tá falando do que ele declarou antes de concorrer a esse cargo público. A gente não sabe o que veio depois, se veio mais dinheiro depois. Então as pessoas até podem duvidar, o direito da dúvida está disponível aí, mas existe uma coisa chamada portal da transparência. Você pode buscar, tem o portal também dos candidatos, você pode ir lá buscar o portal do TSE, e lá a gente consegue ver, fulano lá sei lá, Chique Bahia, tá se candidatando a vereador, declarou quanto? Porque às vezes a gente vê que tem coisas que não são compatíveis, por exemplo, e é aí que às vezes a situação pega. Mas também existem candidatos que não declaram tudo. Não declaram. Assim como tem gente que não declara tudo no imposto de renda. É errado? É errado. Mas tem gente que faz. E aí é cada um ali por sua
conta em risco, não é? Agora que essa situação ela é muito esquisita, porque eu acho que assim, o advogado que se sujeita a pegar uma causa de amplitude nacional, o que eu tô falando amplitude nacional? Uma causa que tem uma repercussão na imprensa, uma causa que qualquer movimentação vira a notícia, ele deveria ter a obrigação de ter o dobro de atenção. Então, se você vai peticionar uma resposta ou alguma coisa, você tem a obrigação de checar aquilo mais de uma vez. É que a gente sabe que no jurídico brasileiro é comum que os estagiários façam muita coisa, não é? Conheci pessoas que eram estagiários e produziam um documento inteiro, o advogado só assinava. Não sei se é esse caso. E é outra coisa que eu ia dizer, eu não tô dizendo que é esse o caso, mas eu já vi muito caso também, já saiu na mídia, na imprensa, assim, muito falando sobre o ChatGPT, né, que tem advogado com o ChatGPT ali pra escrever algumas coisas pra facilitar na hora do processo, né? Não tá errado, a ferramenta tá aí pra ajudar, usa, sim, mas checa. Tem que ser feito de forma, com muita atenção, claro, né, forma muito responsável, porque é o que eu sempre falo do ChatGPT, ele é seu amiguinho até virar a chave, porque no momento que você se tornar completamente dependente dele, o problema vai ficar sério. Mas, Daniel, não encerra essa polêmica. Eu só queria comentar uma coisa, que assim, um colega que ele é um gênio de inteligência artificial, você conhece ele me falou uma vez. Uma IA, uma inteligência artificial, é como se você colocasse um ser humano embriagado pra tomar decisões. Já até isso. sei quem foi. O Fanta. O Fanta nunca vai assistir isso daqui, mas vou deixar um abraço pra ele aqui, né? Ele é um gênio das inteligências artificiais e trabalhou numa grande plataforma aí de reservas de hotéis. Então o cara é gênio, ele é gênio. Uma das pessoas mais entendidas de inteligência artificial que eu já conheci. E isso, quando ele falou pra mim, fez o maior sentido. E é verdade. Às vezes até com Alexa, Google House, essas inteligências mais cotidianas que a gente tem, a gente percebe que existe uma limitação muito grande. Então assim, use o ChatGPT, fica à vontade, use o Meta AI, usa o Gemini, tem várias outras aí, mas isso não tira o fato que você precisa ver se aquela informação tá certa, ver se, né, tem que dar uma boa garimpada, uma confie boa olhada mais cheque, confie mais cheque. Exatamente, não é? Então assim, é um caso complicado, essa situação aí do Alexandre Correia tá funilando cada vez mais e acho que os advogados dele precisavam ter um pouquinho mais ali de atenção. Eu entendo que eles devem ter outras coisas para fazer, mas a gente está falando de um caso que é amplamente divulgado e que tem um peso muito grande, não é? Agora, curioso isso, né? Em menos de um ano atrás, ele estava dizendo que não tinha nada e do nada surgem 8 milhões aí na conta. Eu queria saber que reza é essa, que bateção de tambor é essa, que vela ele acendeu para aparecer misteriosamente ali um patrimônio, para aparecer, na verdade, um patrimônio de 8 milhões de reais. Se você de casa vende essa vela aí, se você de casa sabe qual que é essa simpatia, me manda, viu? Eu quero, nossa, eu vou muito fazer, manda para mim aqui, por e-mail, no direct, eu quero saber qual que é essa simpatia aí. Mas você falou que a gente não vai mudar de assunto, porque nós temos uma atualização muito importante ainda sobre o caso Alexandre Correia e Ana Hickman.